você profissional da fisioterapia e da terapia ocupacional e a população que está nos acompanhando no nosso Crefito 6 TV. Hoje o nosso programa vai estar tratando sobre autismo. Nós estamos aqui com a doutora Karen Almeida, que é terapeuta ocupacional, e a gente vai ficar sabendo como que a terapia ocupacional pode estar auxiliando no tratamento das crianças com autismo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer que a doutora Karen aceitou o convite do Crefito 6 TV para estar aqui conosco. Muito obrigada, doutora Karen. Seja bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco mais da terapia ocupacional e do atendimento com autismo. Estou muito lisonjeada de estar aqui com vocês. Doutora Karen, como é que a terapia ocupacional pode estar auxiliando? E antes de tudo, o que é mesmo terapia ocupacional? Bom, eu vou começar falando um pouquinho do autismo, o autismo é uma condição neurobiológica. O diagnóstico é clínico, então a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para estar trabalhando com essas crianças, para estar avaliando. A gente tem algumas escalas de rastreio, para poder estar observando essas crianças em alguns aspectos. Os aspectos principais é a comunicação, a socialização, movimentos estereotipados e repetitivos, certo? São o que é mais observado para fazer esse diagnóstico clínico. A terapia ocupacional, ela trabalha com desempenho ocupacional, qualificar esse desempenho ocupacional para as atividades da vida diária. Então, a gente quer o máximo de independência da criança nas atividades da vida diária, em casa, na escola, no colégio, no lazer. Então, a gente já começa com uma avaliação em todas essas relações sociais dessa criança. E aí, a terapia ocupacional vem trabalhar esses aspectos da vida diária do nosso cotidiano, do cotidiano da criança. Na terapia com o autismo, dentro do espectro do autismo, a gente os terapeutas ocupacionais têm trabalhado com a terapia de integração sensorial. Porque muitas dessas crianças, elas apresentam uma desorganização sensorial que afetam diretamente nas questões das atividades da vida diária. Então, elas passam por dificuldade de equilibrar as questões sensoriais que o meio ambiente transmite, que o meio ambiente facilita. Então, essa criança acaba tendo dificuldade nas questões alimentares, nas questões de autocuidado. Então, dificuldade de cortar o cabelo, dificuldade de cortar as unhas ou alguma seletividade alimentar, tendo algumas escolhas em questões mais líquidas ou mais pastosas. A gente faz uma avaliação dessa criança em cima dos aspectos sensoriais dela para poder estar trabalhando nesse set. A criança fica muito à vontade, o set tem que estar preparado para ele. O terapeuta vai oferecendo as atividades cognitivas, sensoriais, vai oferecendo no espaço para que aquela criança possa se organizar ali e fora da sessão também. Então, em casa, no colégio, porque essas questões sensoriais, elas podem automaticamente dificultar no aprendizado e no desempenho ocupacional, que é o foco da terapia ocupacional. Desempenho ocupacional para que aquela criança tenha habilidades das atividades da vida diária. Então, assim, a terapia ocupacional, ela atende, além de ser aqui na clínica, ela atende também em outros espaços da criança? Sim, atende. A gente antes faz uma avaliação em casa, como é esse cotidiano da criança em casa. Também faz uma parceria com a escola, vai na escola para saber como essa criança está na escola, quais são as dificuldades, onde é que a terapia ocupacional pode entrar, orientando a adaptação, orientando os profissionais da escola como lidar com aquela criança, E aí facilita, porque não adianta você olhar, os pais ficam muito preocupados, tá dentro do espectro, e aí, meu filho é mais, é menos, é leve, é moderado? Não interessa isso, não é o que é tão importante. O que é importante, que é o olhar da terapia ocupacional, é a gente olhar essa criança como um todo. Então, são as habilidades motoras, é a questão sensorial, é a questão de linguagem, como é que essa criança dentro desse todo se comporta dentro desses ambientes, dessas relações sociais. Muito interessante. Doutora Karen, como é que a gente pode informar a população que está nos assistindo, as pessoas que já nos acompanham, de perceberem, assim, ao longo do dia, quais são os sinais
que a criança pode estar apresentando, que ela seja do espectro autista, e como é que os pais devem proceder, em busca de quê, para auxiliar a tirar essas dúvidas? Como seria? Gente, o diagnóstico hoje tá se dando cada vez mais cedo, né? E aí, tanto que se tem aí uma busca para que realmente esses sinais de alerta sejam observados já desde bebezinho. Então, a questão do olhar, como é que essa criança interage, tem alguns pontozinhos que os pais podem estar observando do desenvolvimento dessa criança, como é que tá, como é que ela interage com o outro, como é que ela interage com a mãe, como é que ela olha, já dos primeiros meses, né? Aquela criança que começa aos babuzios, como é, na hora da amamentação, essa criança interage com a mãe, ela olha, depois o brincar, o olhar no olho, né? O brincar. Quando começa a brincar, se faz de conta, se tem um brincar funcional, se pega aquele brinquedo, aquele é um carrinho e ele anda, e aquele carrinho pode virar outra coisa, existe a simbolização, a criatividade da criança, como é que essa criança brinca, né? Como é que essa criança interage com as outras crianças da mesma idade. Então, é os pais estarem um pouquinho alerta em relação a esse desenvolvimento da criança, e se tiver alguma dúvida, procurar um profissional, né, especializado, para que possa estar junto fazendo esse diagnóstico, que não é tão fácil, né, porque a gente não pode banalizar que qualquer questão seja autismo, não é, né? A gente tem que realmente pesquisar. O ambiente, ele influencia muito, como é que aquela criança ela interage com o ambiente. Aqueles pais protegeram demais e a criança não teve possibilidade de ir para o chão, de vivenciar, por isso que ela teve um atraso motor, né? Porque pelo próprio ambiente que não foi proporcionado. Então, a gente precisa fazer uma pesquisa de todas essas questões, desde dos marcos de desenvolvimento, mas também do ambiente, que o ambiente proporcionou para essa criança, para que ela pudesse se desenvolver. Então, você que é fisioterapeuta e terapeuta ocupacional e queira também contribuir com o CREFITO 6, estando aqui como a doutora Karen fez conosco, nos ajudando a divulgar as profissões da fisioterapia e da terapia ocupacional, envie um e-mail para crefito6@crefito6.org.br e nos ajude a divulgar a profissão da sua vida. Vem conosco! E agradecemos você, a sua audiência, e nos vemos na próxima sexta-feira.